Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Viver no presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante o seu itinerário no planeta. Esse som é sobre o processo. Iniciaremos hoje uma série intitulada Piratas da Cultura. Esse evento se realizou no CCBB no mês de abril e reuniu vários intelectuais e vários atores sociais para discutir a questão da pirataria. Isso não é uma apologia à pirataria, mas é uma discussão extremamente importante na sociedade contemporânea. Hoje, a cidade, com essa explosão de signos, de mensagens, de informações, precisa realmente de ter um espaço para a discussão de novos produtos. Novos atores sociais estão surgindo. Hoje, no primeiro episódio, iremos discutir exatamente essa questão de novos atores sociais surgindo e produzindo uma nova cultura, uma cultura que antes estava na periferia e agora vem e se localiza num centro. Pirataria exitosa, eu poderia trazer aqui como mote, como provocação para a gente continuar a trabalhar, né? E aí me veio uma das minhas duas obsessões contemporâneas, que são as seguintes, eu só vou falar de uma, senão não dá tempo. A primeira é a questão do livro, eu tenho discutido, já tive aqui 2 vezes, o acesso ao livro, tudo isso eu tenho discutido bastante, e a outra é a questão da televisão. Né? É uma discussão que está se colocando de uma forma nova, sempre foi uma discussão forte, mas está se colocando de uma forma nova, porque nós teremos aí um monte de possibilidades com a TV digital e também com o fato de que cada vez é mais fácil você fazer televisão. Mas, sobretudo, por um tema que tem mexido comigo ultimamente. Então, o meu pirata vai tentar assaltar a TV. Mas, antes de assaltar a TV, eu queria fazer menção a três falas, vamos dizer assim, né? Dar 3 exemplos para a gente pensar um pouquinho. O primeiro é uma citação do nosso velho amigo Bertolt Brecht, é uma citação de 1938, quando ele faz um artigo chamado O Popular e o Realismo. E ele está fazendo essa discussão sobre o que é arte popular e tentando, ao mesmo tempo, discutir a própria questão do realismo e do realismo excessivo, né? Que é alguma coisa que se liga bastante à questão da imagem, à questão da literatura, que é o meu campo específico e tudo mais. Aí, nesse artigo, chama-se isso, né, O Popular e o Realismo, Brecht diz assim: o tempo passa. Se não passasse, seria terrível para aqueles que não se sentam à mesa de ouro. Os métodos se desgastam, charmes deixam de funcionar. Novos problemas surgem, exigindo novas técnicas. A realidade se transforma. Para representá-la, é preciso mudar as formas de representação. Disse em 1938. A segunda citação é bastante conhecida, eu mesmo adoro usar, e é o célebre prefácio de Jean-Paul Sartre, escrito em 1961, né? O prefácio ao livro de Frantz Fanon, que é um médico antilhano que vai trabalhar na Argélia. Esse livro é Os Condenados da Terra, né? Les Damnés de la Terre. E esse prefácio fica sendo conhecido como marco do chamado neocolonialismo, ou seja, a partir dali se começa a olhar o colonizador, ou o ex-colonizador, ou qualquer tipo de colonizador, de uma forma diferente. E é evidente que as palavras de Sartre, durante muito tempo, caíram no vazio. Mais do que isso, de alguma maneira, levaram o próprio Sartre a ser considerado, no final da vida, ele, o grande filósofo do século XX, como um filósofo menor, um pouco panfletário.
Esse pedaço que ele fala, é logo no início, eu vou dizer por que, depois, em seguida, por que eu tomei. Ele diz assim: há muito tempo, a Terra contava 2 bilhões de habitantes, muito tempo mesmo, né? Dos quais 500 milhões de homens e 1 bilhão e 500 mil eram indígenas. Os primeiros dispunham do verbo, da palavra, da fala, né? Se tem a fala, tem a lei, né? Os outros o tomavam emprestado. Mais adiante ele diz: isso acabou. As bocas se abrem por elas mesmas. As vozes amarelas e negras falam ainda de nosso humanismo, humanismo deles europeus, mas para reprovar nossa desumanidade. E ele, então, explica que esta nova palavra, né, e essa crítica que eles passam a receber, né, sem precisar mais daquele que era o intermediário até então, o intelectual, né, essas vozes vêm, sobretudo, dos escritores e poetas. E eu tomei essa fala dele, onde ele diz: eles dispunham do verbo, os outros tomavam emprestado. Eu tomei como um ponto de passagem para o que eu vou falar, a partir de uma matéria, né, do Globo hoje, mais uma matéria sem maiores diferenças das outras, infelizmente. E é, sobretudo, uma foto, né? E é essa foto aqui, onde os moradores organizados, diante da morte de mais uma criança, eles dizem assim: assassino fora, assassino de crianças. Né? Nós estamos, evidentemente, diante daquilo que Gramsci chamava de um intelectual orgânico. Né? Eles não sabem escrever a palavra assassino. Eles não sabem escrever porque eles não tiveram oportunidade, acesso, ou o que for, a reconhecer aquilo que está diante deles todos os dias, a ponto deles estarem organizando esse protesto. Então, nessa sociedade da oralidade, né, a mãe termina dizendo, né, a mãe do Jefferson, a doméstica Lucimar Leles, de 41 anos, que estava no trabalho quando soube que o filho foi baleado. E ela diz assim: quando me ligaram, entrei em pânico. Vi essas coisas pela TV e achava que nunca fosse acontecer com os meus filhos. Agora vou ficar com medo sempre que sair de casa para o trabalho. Desabafou Lucimar, que tem mais 2 filhos. Essa frase, né, eu acho que, se não igual, parecido, muitas outras mães da cidade dizem e repetem. E o que eu achei bastante curioso é que ela diga isso, né, via essas coisas pela TV e achava que nunca fosse acontecer com os meus filhos. Ou seja, que TV ela está assistindo. É um mote sempre repetido que o imaginário popular no Brasil é moldado pela indústria cultural de massa. Leia-se, entre nós brasileiros, a televisão. À medida dos índices de audiência, pratica classificações socioeconômicas, buscando identificar os espectadores ainda em classes, né? Que a gente vê que é uma categoria que não anda dando conta mais da realidade há algum tempo. As medidas tradicionais definidas pelo mundo do trabalho foram atualizadas por possibilidades de consumo. Hoje interessa menos quanto você ganha e mais quanto você pode gastar. Classe A, B, C e por aí abaixo. Critérios geralmente combinados aos estereótipos de gênero. Aos homens da classe A dedicam-se os anunciantes de carros importados. As mulheres dos grupos A e B, os fabricantes de produtos de beleza e, reparem se eu não tenho razão, alimentos aconselhados ao alívio da prisão de ventre. E segue a barca. Só que, como disse Brecht, os tempos mudam, felizmente, e a realidade pode ultrapassar até mesmo aqueles que precisam adivinhar o que passa pela cabeça do público, inclusive quando se trata desses grandes especialistas em audiência. De repente, nos damos conta
de que mudanças que já vinham acontecendo há algum tempo surpreendem ao público e aos especialistas. De todos os produtos da televisão brasileira, é a telenovela o que se apresenta como peculiar. É um produto exportável, de sucesso, sofrendo pouquíssimas modificações desde que se instalou em sua programação horizontal. É a novela que cria a chamada programação horizontal, né? De tal modo forte que uma expressão como novela das 8 continua assim identificada, seja qual for o horário em que é exibida. Formas de consumo cultural local se evidenciam, né? Com público próprio, falando de perto ao interesse de seus vizinhos. Eu creio que o afro-reggae é o exemplo de maior visibilidade, a tal ponto que vem sendo estudado e pesquisado insistentemente por nós, por gente de fora, pelos nossos bons amigos gringos, às vezes um pouco ingênuos, né? Cito, por exemplo, o George Woods, que já escreveu um belo artigo sobre o afro-reggae, que reconhecem a sua própria perplexidade, né? Cito, inclusive, um trabalho menos conhecido, que é o trabalho do teatro do afro-reggae, e a sua experiência, inclusive, no exterior. Objeto, por exemplo, para a gente falar desse trânsito, de uma monografia de final de curso que eu tive a alegria de orientar na Escola de Teatro da Unirio, a monografia da Renata Carmo Alves, que tem esse belo título, Da Borda para o Centro, a Pedagogia do Tambor. Sem dúvida nenhuma, o bunker mais forte, mais resistente, é o da literatura, é o mais snob, né? Paulo Lins ainda precisou da legitimação de um scholar da USP, o Roberto Schwartz, para que Cidade de Deus se transformasse num romance de sucesso. Ferrez dispensou mediadores, inicialmente até para a própria edição e venda de Capão Pecado. Por exemplo, quando ele foi convidado para a Festa Literária de Paraty, ele não teve dúvida, levou uma mala com os livros e as revistas e saiu vendendo. E, posteriormente, com a publicação já numa editora maior, do Manual Prático do Ódio e uma coletânea maravilhosa que se chama Literatura Marginal. O músico M.V. Bill estabeleceu, me parece, uma parceria inédita, o que eu chamo de um verdadeiro bloco histórico, para citar mais uma vez Gramsci, quando lançou Cabeça de Porco, junto com Luiz Eduardo Soares e Celso Ataíde. Carmen Luz, essa é outra que tem um trabalho que me é especialmente querido, e a sua companhia étnica, ou o grupo Nós do Morro, vem merecendo atenção toda especial, inclusive da universidade. Nesse momento, eu tenho também a alegria de orientar uma tese de doutorado sobre o teatro do Nós do Morro, da pesquisadora Marina Henriques, que já fez o seu mestrado sobre o tema e, depois disso, passou, inclusive, a trabalhar com eles. Todos esses criadores, a meu ver, politizam com frequência essa arte, movidos pela vontade de não sofrer mais um colonialismo interno. Para usar a linguagem da novela, o núcleo rico ditando o gosto do núcleo pobre. Levam a público questões que estão longe de estarem resolvidas: racismo, sexismo, violência dos criminosos, mas também da polícia, a injustiça cotidiana. Não estou afirmando que, por exemplo, a Rede Globo tenha ignorado esse esperado fenômeno. O espaço frequentemente tido na televisão como uma espécie de mico preto, que você só faz quando tiver outro jeito, que é a minissérie, aproveitou o sucesso do filme Cidade de Deus e criou a série Cidade dos Homens. Mais recentemente, abriu espaço nas sextas-feiras, depois das 11, para a interessante série que antecedeu o filme Antônia, da Tata Amaral. Mas daí a arriscar seu precioso patrimônio do horário das novelas das 8, nem pensar. Para terminar, eu diria que, em Vidas Opostas, né, e por isso me interessou, há um ponto de vista interessado, definido, político, nem por isso ideológico ou missionário. Trata-se, sabemos, de entretenimento, mas foi o próprio Brecht que também afirmou que o seu teatro queria ser, antes de mais nada, entretenimento e diversão. Está também no Pequeno Organon. O autor de Vidas Opostas, Marcílio Moraes, declarou que sua novela inspirou-se, diz ele, em fonte clássica,
que é o Fonte Overruna, né, de Lope de Vega. Primeira obra da dramaturgia ocidental a incluir o povo como protagonista. O núcleo pobre deixa, então, de ser coadjuvante, ocasião de se lançar um novo cantor popular ao agrado dos subúrbios ou recurso para preencher a cota de negros indispensável. As imagens, então, falam forte, tomam conta da trama. O famoso uísque da Globo é substituído pela cachaça. A violência, é claro, rola solta. Os dentes, decididamente, não brilham artificialmente, como até mesmo nos velhos galãs da Globo. Longe estou de defender o realismo como forma de arte a ser privilegiada. Porém, se é para fazer televisão, não dá para ignorar a realidade. Mais do que isso, recusar-se a conhecer a cidade real, aquela onde a periferia já deixou de ser o espaço distante que a câmara apresenta depois de cruzar montanhas e viadutos numa bela visão de cidade de cartão postal. Para construir ficção e arte, hoje, é prudente que o criador se deixe impregnar pelo que anda acontecendo, bem mais além do espaço cenográfico do Projac. E nós ainda nem chegamos à TV interativa. Obrigada. Questão que me parece importante é a gente pensar um pouco portanto, essa formação da sociedade, essa formação da sociedade colonial, como é que isso surgiu, né? Quer dizer, alguns aspectos são bastante significativos, né? E nos remetem a uma percepção distinta, né? Daquela que foi passada, não só, acho que para mim, mas, enfim, para várias gerações, né, antes e depois também de mim, no colégio e na própria universidade, né? Quer dizer, a ideia de uma sociedade colonial formada a partir, por um lado, né, a partir, sobretudo, da noção de exploração. Acho que essa é a grande questão. Quer dizer, eu acho que não se trata, obviamente, de negar, né, o impacto, o significado da exploração, na exploração do Brasil por Portugal, a exploração do escravo pelo senhor, do índio, etc. e tal, né? Mas pensar um pouco para além disso daí, né? Quer dizer, a imagem, por exemplo, da metrópole, né, de Portugal como como uma entidade, digamos assim, poderosa, capaz, né, de determinar os destinos da colônia nos seus mínimos detalhes, digamos, que vai estar, por exemplo, presente, né, no Faoro, no Raimundo Faoro. Essa imagem já se encontra bastante desgastada, né? Quer dizer, a nossa percepção hoje do que é o que é essa realidade colonial, ela passa, na realidade, por um conceito que eu acho que é importante, né? E que é o conceito através do qual, né, de fato, acho que a gente pode eu posso, né, enfim, estabelecer um contato com os meus outros colegas, né? Que é o conceito de negociação. É um conceito essencial para a gente entender a sociedade brasileira, né? Tanto seus aspectos positivos quanto nos seus aspectos negativos, né? E o que eu estou chamando de negociação? Então, uma das coisas que hoje em dia estão claras para a gente, né, que trabalham com o período colonial, é que, de fato, né, Portugal não tinha condições, né, em termos da sociedade colonial, de impor a sua vontade, pura e simplesmente, e definir, né, de fora, né, o que seria a sociedade e as relações entre a metrópole, o próprio Portugal, e essa colônia. Né? Quer dizer, o estabelecimento das políticas portuguesas passava